Beneficência na TV. Bom, Beneficência na TV de hoje, eu vou conversar com a dermatologista Maria Augusta Bolzan e nós vamos falar de uma doença que é conhecida há 4.000 anos. Ela já é uma doença bem antiga, tem 4.000 anos e antigamente ela era chamada de lepra. Vamos falar sobre hanseníase. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Cris. Vamos lá, o que vem a ser essa doença? Ela é uma doença de pele? Sim, é uma doença de pele, mas também é uma doença que ataca os nervos, então ela é neurológica também. Como que contrai? Porque ela é uma doença contagiosa. O contágio se dá através do ar, de gotículas de saliva. Então, falando, tossindo, espirrando. É mito achar que a gente pega a hanseníase encostando. Então, encostou em alguém, pegou pelo toque. Apesar de ser uma doença que dá essas manchinhas na pele, o contágio dela é através do ar mesmo. Ela é além dela ser uma doença contagiosa, ela é antiga, né? E antigamente se chamava de lepra. Os hebreus achavam que era uma maldição, que era um castigo divino. E as pessoas tinham medo de chegar perto. Hoje as pessoas ainda têm um certo preconceito com... Tem sim. O nome lepra vem por causa do nome da bactéria, que chama Mycobacterium lepre. E aí por isso que tem esse nome de lepra, mas o nome que a gente usa mesmo, até porque acabou virando um termo muito pejorativo, né, lepra. Então hoje tem se preferido usar a palavra hanseníase. Até porque também o outro nome que é o bacilo de Hansen. Tem realmente muito preconceito ainda, eu acho que muito menos do que no passado, lógico, mas ainda é uma doença que gera muito preconceito e a luta até para essa conscientização é isso, mostrar que ela é uma doença como qualquer outra e não tem que ter medo de alguém que tenha hanseníase. O tratamento ele é super efetivo, então esse preconceito ou que é maldição ou que a pessoa vai ficar inválida, isso é infundado. Ela tem cura? Ela tem cura e a cura ela é feita com medicações que normalmente a gente encaminha para o posto de saúde, que são medicamentos gratuitos e a pessoa tem que seguir um protocolo, mas a partir da primeira dose que o indivíduo toma, ele já é considerado curado. É um tratamento longo que vai de 6 meses a 1 ano, mas a taxa de cura, quando ele termina o tratamento, é de 100%. Então, ou seja, a pessoa iniciou o tratamento, tomou a primeira dose, ela já não está mais transmite exatamente. Mais. Então, a partir da primeira dose, é uma dose assistida, então ele vai no posto de saúde, ele toma o medicamento na frente do médico, ele tem que ir lá todo mês pegar uma cartelinha de medicações. É um tratamento muito parecido com o da tuberculose, mas a partir da primeira dose, não é que a pessoa esteja curada, mas a partir da primeira dose ela já não transmite mais. Além das manchas na pele, quais são os outros sintomas, doutora? Começa realmente com essas manchas que podem ser avermelhadas ou esbranquiçadas e outras coisas importantes de se notar é perda de sensibilidade. Então pode ter diminuição de sentir frio, calor, dor. Às vezes a pessoa se queima sem perceber ou tá andando e o chinelo escapa do pé sem perceber. Também é importante notar algumas áreas que têm diminuição de suor, diminuição de pelos. Então, coisas para ficar atento. Perda de sensibilidade com frio, com calor, com dor, manchas brancas ou avermelhadas, alguma área que está sem pelo ou que não transpira. Agora, é difícil o diagnóstico ou é uma coisa que você consegue perceber numa consulta de rotina? Então, no comecinho, que é a forma indeterminada, que é dessa manchinha branca, batendo o olho é mais difícil porque ela pode até confundir com uma micose de pele, um pano branco. E aí você tem que ficar atento e ver se aquela mancha, fazer testes de sensibilidade. Existem testes que a gente faz com os palitinhos para ver se a pessoa está sentindo ou não. Biópsia para procurar a bactéria ali também. Então, você não consegue dar um diagnóstico só de olhar, a não ser que já seja um grau muito avançado. Mas nas formas iniciais tem que fazer exame mesmo. Agora, existe algum fator de risco? É mais na mulher, mais no homem? Pode acontecer em qualquer idade? Pode acontecer em qualquer idade. Normalmente, os indivíduos que têm uma imunidade mais comprometida podem estar um pouco mais sujeitos, como qualquer doença. Mas não vou dizer assim que seria um fator de risco. Mas se você convive com alguém que tenha hanseníase, a chance é muito grande porque é uma doença de contágio próximo, né? As pessoas que convivem junto. Tanto é
que familiares, por exemplo, alguém na família tem hanseníase e os outros familiares todos têm que ser levados no posto, têm que ser examinados, mesmo que eles não tenham nenhuma mancha, nenhum sintoma, sinal, nem nada, porque é uma doença mesmo de contato mais íntimo. E quanto fator de risco, não, geralmente assim, uma queda de imunidade, mas todo mundo está sujeito, né? E no Brasil ele é a segunda doença, o Brasil, na verdade, é o segundo país no mundo com o maior número de pessoas com hanseníase, de acordo com o boletim epidemiológico de hanseníase de 2020. É isso mesmo, só perde para a Índia, é o segundo maior país em números de casos. Então é uma doença super prevalente que às vezes passa batido mesmo, mas não está assim estacionado nem caindo. Os números ainda crescem, então a gente tem que ficar atento mesmo. Você falou que tem cura, a pessoa fica com aquelas manchas. A partir do momento que iniciou o tratamento, curou, as manchas saem, a pele volta ao normal, a cor? Tá, então as manchas, as manchinhas brancas, elas voltam ao normal. Agora depende, porque assim, a bactéria, ela vai atingir o nervo. Então, se demorou muito para fazer o diagnóstico, porque o grande problema da hanseníase é o atraso no diagnóstico. Então, ela é muito lenta, o crescimento é muito lento, mas ela vai pegando os nervos. Se passou muito tempo, ela já destruiu algum nervo que não vai fazer você esticar o dedo. Então, o dedo ficou atrofiado ali e isso não volta mais. Então, a sequela do nervo a gente não consegue reverter. Mas a parte das manchinhas e tudo dá sim. Então, conscientização que não precisa fugir, a pessoa vê que uma pessoa tem hanseníase, não precisa ficar com medo de tocar na pessoa, porque a pessoa não vai se contaminar, né? Exatamente, não, esse preconceito que é a pior doença, né? Certo. Agora, ele causa formigamentos, as manchas brancas, pode causar deformidade também? Sim, esse é um grande problema, são as sequelas da hanseníase. Então, como eu disse, essa bactéria, ela vai atacar o nervo. E aí ela pega os nervinhos mais fininhos que vão dar aquela sensibilidade do frio, do calor, depois mais pra frente sensibilidade quanto à dor e até que pega os nervos motores. E os nervos, então, por exemplo, pegou um nervo que faz esse movimento, enfim. E aí você começa a ter, por isso que no passado eles achavam que caía os dedos, mas não é isso que acontece. Você vai tendo uma atrofia porque o nervo que faz o seu dedo mexer não funciona mais e o seu dedo vai ficando sem mexer mesmo. E aí vão dando as deformidades na mão, no pé. E esse é o grande problema, porque depois você trata, a bactéria vai embora, mas aquele nervo que foi danificado, ele não regenera mais. Então a deformidade que ficou, ela é permanente. Por isso que é tão importante o diagnóstico precoce, porque aí você não deixa a bactéria evoluir, não deixa ela causar esse estrago no nervo e você previne essas deformidades que invalidam uma pessoa, né? E como é feito esse diagnóstico? Então, o diagnóstico, ele pode ser feito primeiro com testes de sensibilidade. Até existem, isso é mais comum nos centros de saúde. Hoje a gente tem nas prefeituras, aqui em Santos tem um ambulatório, um centro que só trata hanseníase. Então, todos os pacientes com hanseníase vão para lá. Por exemplo, o paciente chega com uma mancha que você desconfia. Você pode fazer alguns testes assim, de encostar um alquinho com éter para ver se ele sente o gelado, alguma coisinha quente para ver se ele sente o quente, alguns espetinhos, palitinhos para ver se ele sente a dor e também fazer biópsia, tirar um pedacinho da pele, manda para exame para o patologista procurar se tem o bacilo ali, se tem a bactéria ali. Então, até fechar o diagnóstico acaba sendo demorado. Agora, se a pessoa ela é contagiosa, então ela acaba transmitindo por fala, por espirro, a pessoa no primeiro sintoma, no primeiro sinal, ela já está exatamente, ela já está transmitindo. E aí, como é que fica? Porque até chegar num diagnóstico, às vezes pode levar até um ano, mais ou menos. Não, assim, se você é rápido, assim, você vai fazer a biópsia, vai vir positivo, você já encaminha para o centro de saúde e já tem que começar o tratamento o quanto antes, porque como a gente já falou, a partir da primeira dose ela já não transmite mais. Essas doenças, ela não porque agora a gente está nessa época de Covid, que tem essa transmissão tão rápida, ela é um tipo de doença que é transmitida por um contato mais lento, mais prolongado. Então, de verdade, o grande risco são as pessoas que vivem na mesma casa.
Então, todas as pessoas que moram juntas na mesma casa têm que ser examinadas, é o que a gente chama de busca ativa. Então, um indivíduo que tem um diagnóstico de hanseníase tem que levar a família toda, mesmo quem não tenha sintoma nenhum, nenhuma mancha nem nada, vai todo mundo para o posto de saúde para fazer uma avaliação mesmo, uma busca para ver se tem alguém ali, porque eles sim são os grandes fatores de risco, as pessoas que convivem. E ele pode demorar, por exemplo, existe um tempo de incubação, de que a pessoa ela se contaminou e acaba ficando e não desenvolve nada. Exatamente. E existe uma coisa que depende muito da pessoa. Não é todo mundo, e isso ainda tem muito estudo, e a hanseníase é uma doença super complexa, porque não é todo mundo que desenvolve. Tem pessoas que têm o contato e elas têm um determinado tipo de imunidade específica que não deixa a doença se desenvolver. Então a gente costuma dizer na dermato que a hanseníase é para quem pode, não é para quem quer. Então não é todo mundo que vai ter e que vai desenvolver. Da mesma maneira a forma, tem gente que só vai ter aquela forma mais branda e outros vão para a forma virchoviana, que é uma forma mais grave. Isso depende muito da pessoa e não do tipo de bactéria. Certo. Obrigada mais uma vez, Maria Augusta, pela sua participação. E eu queria que você deixasse então um recado aí, nesse início ainda de ano. É muito importante, então, pensando realmente, falando da hanseníase, é ficar atento aos sinais do nosso corpo, qualquer manchinha que não tinha antes, ou achou que está com uma perda de sensibilidade, ou um formigamento na mão, no pé. Na dúvida, procurar um médico para fazer os exames necessários, os testes necessários, porque a hanseníase é realmente uma doença que tem cura e quando ela é diagnosticada nas fases iniciais, a cura é completa, sem sequela nenhuma. Bom, Cris, a minha dica de hoje é de um prato leve para ser consumido agora no verão, tá? É um prato que contém a proteína, contém carboidrato, contém fibra, contém vitaminas e minerais. É um frango assado com molho de laranja, com crostini de abobrinha. Isso substitui, por exemplo, uma batata frita, né, que normalmente muitos costumam consumir. E com a abobrinha que ela contém mais fibras, mais vitaminas e mais minerais. E uma salada para acompanhar, uma isca de frango com alface, tomate e um molho de mostarda. O nosso chefe agora, o seu José, ele vai mostrar agora como é que faz. Esse prato esse aqui é um frango assado, temperado com vinho e alho. Crostinha de abobrinha e queijo parmesão e rabanete fresco. Temperamos o frango, né? Assamos no forno lá, a temperatura alta, elevada, a mais ou menos 250 graus, por aproximadamente uma hora. Tiramos o frango, fazemos o suco de laranja, damos uma espessada nele com um pouquinho de amido de milho, colocamos sobre o frango. A abobrinha, a parte preparamos a abobrinha. Temperamos a abobrinha com um pouquinho de sal, passamos na farinha de trigo e grelhamos na chapa. Colocamos o queijo parmesão e damos uma gratinada nela. Montamos o prato com o frango assado, o suco de laranja espessado por cima, sobre o frango, a abobrinha já gratinada e os rabanetes frescos. Estamos apresentando Beneficência na TV. A Sociedade Portuguesa de Beneficência é referência no atendimento médico-hospitalar. São dezenas de especialidades médicas, centro cirúrgico capacitado para cirurgias de todos os graus de complexidade, apartamentos totalmente climatizados,
exames de imagem, hemodinâmica, centro cirúrgico oftalmológico, pronto-socorro. A humanização e a excelência no atendimento são as bases de atuação da Sociedade Portuguesa de Beneficência. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. Eu converso com o nosso vice-presidente, Dr. Renato Novaes, que fez a abertura do curso hoje que está acontecendo aqui na Beneficência Portuguesa, que é para os médicos profissionais de anestesia também aqui da Beneficência. É uma iniciativa muito interessante do nosso centro de estudos e do Dr. Sandro, que é o chefe da anestesia, é nosso diretor clínico, e pediu, não queremos muita coisa, nós trazemos os profissionais, mas nos compartilhe o trabalho, a estrutura, o local, o coffee break. Estamos fazendo a nossa parte, estamos ajudando. Nós temos a convicção de que profissionais sempre podem aprender mais, sempre podem ser melhores. E quando temos grandes profissionais, é muito bom para a instituição. Para nós é um motivo de muita satisfação poder investir na qualificação profissional, que não será só dos médicos, também vamos investir na capacidade profissional também dos funcionários. E teremos, com certeza, uma melhoria na qualidade do atendimento que vamos prestar à população. E hoje aqui não só médicos aqui do hospital, mas também tem alguns convidados de outros hospitais, né, doutor? Com certeza, porque esse tipo de atendimento, você usar ultrassom para poder fazer a punção, o acesso venoso, com instalação de duplo lumen e tudo mais, já é uma exigência em alguns hospitais de São Paulo. E tem profissionais lá que não estão preparados. Então eles, sabendo do curso, correram para participar. Inclusive nós tivemos que atrasar um pouquinho o início, esperando eles chegarem, porque estavam descendo a serra. E será muito importante, em termos de segurança para o paciente, a utilização dessa sistemática de trabalho. Então, por uma iniciativa muito, muito interessante do Dr. Sandro, estamos trabalhando para preparar, capacitar os profissionais para que possamos lançar mão desse sistema que vai tornar muito mais seguro o acesso. E a Beneficência capacitando profissionais também, não só aqui do próprio hospital, como de outros lugares. Então, assim, elevando o nome da Beneficência, né? O conhecimento é uma das coisas que você não divide, você multiplica, né? Tudo que você aprende, se você ensina, você não perde nada. E você aumenta a qualidade de todo mundo, a capacidade de todo mundo. Vamos brincando, a internet está aí para isso, né? Na internet você lança o teu trabalho, o teu estudo, a tua pesquisa, todo mundo lê e aprende e cresce. A sociedade vai crescendo como um todo, isso é muito importante. Então, se pudermos ter profissionais, não só no nosso hospital, mas em toda a nossa região, em todo o estado, em todo o país, no mundo, melhores, melhor para nós, melhor para a vida. Eu converso agora com ele, que é o coordenador do curso de anestesia regional, Dr. Thalisson Silas. Doutor, qual a importância de estar trazendo um curso, vocês são de São Paulo, de estar se fazendo esse tipo de curso de capacitação para médicos residentes? Primeiramente, boa tarde. Queria agradecer a todos da Beneficência Portuguesa por ter se empenhado em comparecer num sabadão desse com a intenção de conhecimento, de ter renovação dentro do conceito de anestesia, da melhoria de prática anestésica. O curso ele vem com uma intenção inovadora e, é claro, de melhoria da assistência. É um curso que tem uma abordagem em duas formas. A gente realiza uma abordagem inicialmente teórica e na parte à tarde, que é a segunda parte do curso, realizaremos exatamente a parte prática. Como que é feito isso? São 4 modelos que a gente vai utilizar, manequins humanos. Realizamos a ultrassonografia das estruturas nervosas desses pacientes e modelos, e isso traz o quê? Melhoria da assistência realizada na instituição, melhoria da assistência aos pacientes, diminuição de dor pós-operatória e, sem sombra de dúvida, alta precoce, que é um dos dados que a gente é bem defensor.
ou seja, a aceleração da recuperação do paciente. Ou seja, o paciente rapidamente ele consegue ter a diminuição de dor, diminuição de consumo de medicamentos no pós-operatório, por exemplo, analgésicos potentes, ou anestesia regional. É uma técnica assim que consegue reduzir esses fatores, esses consumos aumentados no pós-operatório. Quando se fala em anestesia regional, porque assim, as pessoas, né, para os leigos, a anestesia a gente tem a geral, a gente tem a anestesia a RAC, e a local. No caso, essa regional, uma pessoa vai fazer uma cirurgia, por exemplo, de ombro. O que está sendo bloqueado ali, na verdade? Somente a região do ombro que vai ser operado. Por isso que ela se chama anestesia regional. Isso é uma pergunta muito interessante sua. Em relação à anestesia regional, ela traz pontos fundamentais para a diminuição de dor pós-operatória. Os anestésicos intravenosos, muitas vezes eles não são capazes de bloquear totalmente a dor de áreas específicas do nosso corpo. Áreas que têm um grupamento que a gente chama nervoso variado. O ombro é uma dessas regiões. Se a gente pegar a região do ombro, tem pelo menos 4 ou 5 nervos que participam dessa inervação. E a realização exclusivamente de anestesia geral, que é uma anestesia que envolve fármacos venosos, uma intubação orotraqueal e analgesia pós-operatória venosa, ela não tem, em vários estudos, mostrando que não traz uma qualidade assistencial para o paciente e há maior requisição desses analgésicos. Quando a gente faz anestesia regional, o que a gente faz? Nós utilizamos o ultrassom, que hoje é nossa luz, né? E o ultrassom consegue, frequentemente, mostrando a estrutura, onde a gente consegue, guiando com uma agulha, acessar o nervo que é correspondente àquela região. Pouco anestésico utilizado, alta rápida do paciente, melhoria pós-operatória são nortes aí que é traçado com a anestesia regional. A diferença é que eu não acesso o sistema nervoso central do paciente, eu acesso o sistema nervoso periférico dele. E isso, através dessa ultrassom, também acaba, dificulta que aconteça de atingir uma artéria, um local que não possa ser atingido por uma anestesia. Isso tudo a ultrassom acaba favorecendo também. E isso é um dado interessante, a pergunta sua maravilhosa, colocação também, porque a gente traz segurança. Antes a gente realizava isso tudo às cegas. Nos últimos 15, 20 anos, a ultrassonografia tornou-se hoje o carro-chefe para isso. A gente não utiliza hoje, na maioria dos grandes centros, na maioria dos centros, hoje não se faz mais a técnica antiga, que era só parâmetros anatômicos e palpação. O risco era alto, podia lesionar nervo, podia ter lesão inadvertida de vaso. Hoje não, a gente consegue ver o vaso. Opa, o vaso está ali, não vá com a agulha ali. E isso é um trabalho de formiguinha, como eu digo, né? Você começa com os residentes tornam-se perspicazes em cima disso, vai passando, vai disseminando, os assistentes também participam disso, ou seja, é uma corrente do saber que tem que ser mantida ali e a intenção do curso é exatamente isso, é disseminar isso para a galera toda aqui da Beneficência. Resolvi fazer esse curso porque para tentar manter sempre atualizado, né, trazer essas técnicas novas e para o paciente a gente sempre tem que buscar o melhor para ele. Então o que tem de mais novo é anestesia regional, né, para diminuir dor, melhorar o pós-operatório dos pacientes. Então a gente tem que sempre estar tentando andar junto com o que tem de mais novo para trazer uma melhor assistência para o paciente. Eu acho que esse curso envolve muita prática clínica, né? Você consegue fazer o manejo do paciente intraoperatório, até fazer o controle de analgesia pós-operatório. E eu pretendo ingressar futuramente, e isso pode ser uma introdução muito importante na nossa vivência, né? No dia a dia da anestesia em si. E, querendo ou não, cada vez mais a gente está sendo exigidos para fazer procedimentos invasivos e isso com certeza vai auxiliar na nossa vivência no dia a dia. Eu resolvi fazer o curso porque é para a gente aprender novas maneiras de fazer bloqueios, né? Melhorar a analgesia do paciente, técnicas anestésicas novas, melhorar o atendimento ao paciente, dando mais conforto
e aprimorar, né, através do ultrassom, para a gente conseguir ter mais uma opção e sempre estar fazendo curso para se atualizar. Dr. Sandro Dainês, nosso diretor clínico aqui da Beneficência, que foi um dos idealizadores de trazer esse curso aqui de capacitação para anestesistas, não só da Beneficência, como também convidados. Sim, a gente programou esse curso que é muito importante para a área da anestesia, né? E aí eu, o Flávio e o Miguel nos reunimos e, por indicação de outro colega, chamamos essa equipe, né? É uma equipe de São Paulo que já dá esse curso para várias pessoas. E aí a gente convidou eles, né? E aí com o apoio da administração, de ceder o local, tudo, né? E a organização geral da coisa, conseguimos fazer, né? E nós fizemos para os residentes da anestesia daqui e convidamos algumas pessoas de fora também do hospital. E deu bastante gente, né? A gente está tendo até que ter muitos cuidados aí por causa desse distanciamento, essas coisas todas, mas está bem organizado, está dando certo. O que o curso ele aborda? Porque ele é voltado para anestesistas, mas assim, a forma de fazer a anestesia, porque é falado também sobre alguns bloqueios, eu queria que você explicasse um pouquinho. Então, esse curso é a primeira parte do que a gente faz para anestesias de membros superiores de início, né? Quando tem que anestesiar o braço, o ombro, sem ter que fazer uma anestesia geral, isso tem vantagens, né? Vantagens de não ter que fazer uma anestesia geral, de não ter que entubar o paciente e também de analgesia de pós-operatório. O paciente passa várias horas sem sentir dor quando faz esse tipo de técnica. Esse tipo de técnica antigamente era realizado sem ultrassom, correndo maiores riscos. Hoje você faz com técnica guiada por ultrassom e você localiza o local onde você tem que colocar o anestésico e não às cegas como era feito antes só por anatomia, né? Então isso diminui risco e melhora a qualidade, né? Também vai incluir nesse curso acesso venoso, quando a gente tem que passar catéter central para UTI, para a própria anestesia, para administração de medicações, tudo, também vai abordar nesse curso. Bom, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Se você quiser rever as matérias de hoje ou outros programas, é só, nosso endereço está aparecendo no seu vídeo, acompanhe as nossas redes sociais. Próxima semana te espero, nesse mesmo horário aqui, para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.